Boa tarde, pessoal. Se vocês me permitem, eu fiz aqui uns estudos e estou passando aqui para vocês do que o professor deu na última aula. Portanto, é só uma revisão, né? Que o professor estava falando que o teorema de Bayes, a gente tem essa distribuição a posteriori, vai ser igual à verossemelhança, a informação contida nos dados, vezes a informação subjetiva do pesquisador a priori. E aqui embaixo a constante normalizadora. Portanto, é normal, às vezes, representar esse teorema de Bayes pela sua proporcionalidade, da posteriori, proporcional, à verossemelhança e a priori. Bem, aí como o professor discutiu, considerando a variável aleatória x, que segue uma distribuição normal, certo? Uma variável independente identicamente distribuída, ela é justamente a observação coletada na amostra, portanto, a informação dos dados. Como no teorema bayesiano, o parâmetro não é uma constante, portanto, ele pode seguir uma distribuição de probabilidade, como no nosso exemplo, também segue uma normal, com média μ e variância tal ao quadrado. Essa informação sobre o parâmetro é a informação que o pesquisador tem sobre o que ele quer descobrir, né? Portanto, é a informação a priori dentro do modelo. E aqui no caso do livro do Casella, estamos assumindo que sigma ao quadrado, mi e tal ao quadrado são conhecidas, portanto, são constantes. Logo, a informação dos dados com essa distribuição na normal, né, ela é relacionada com a verossemelhança. Normal vai seguir essa expressão matemática para a distribuição normal, onde a gente vai ter sigma ao quadrado como variância e a média θ. Aqui, a priori, também segue uma distribuição normal, com média μ e variância tal ao quadrado. Eu estou expressando a verossemelhança como f de x dado θ e a priori como π de θ. Portanto, a posteriori vai ser essa proporcionalidade, tá? Onde eu coloquei aqui a expressão da verossemelhança e a expressão da priori. Essa multiplicação dessas duas normais, né? Duas normais são distribuições conjugadas. A gente vai fazer essa multiplicação e fazer essas operações algébricas. Esse vezes esse termo vai dar esse. E repete a base, soma os expoentes, deixa em evidência aqui o menos 1 sobre 2, e a gente vai ter essa soma. Em seguida, vou isolar esse termo aqui para a gente fazer umas manipulações algébricas só com ele. Depois que a gente faz o MMC aqui, resolve essa operação. Esse termo aqui eu adicionei para encontrar a resposta que está em casela. Portanto, esse termo dividido por esse é igual a 1. Fazendo essa multiplicação, não vai alterar nada a expressão. Agora, claro que se a gente abrir essa conta, fizer essas multiplicações aqui, esses tetas aqui possivelmente podem ser cancelados, e aí a gente pode isolar esses dois termos e possivelmente a gente vai encontrar essa soma. Só que para acelerar o processo, o caminho, eu coloquei esse termo aqui porque eu já sei mais ou menos a resposta no casella, né? Isso aqui é uma divisão de fração, né? Primeiro termo vezes segundo termo invertido, que retorna essa expressão aqui. Portanto, essa expressão é igual a essa expressão. E eu vou retornar a posteriori. Onde isso aqui tudo, a nossa posteriori, tem uma distribuição normal, conjugada, né? Com variância esse termo e esperança esse termo aqui, dado em casella, tá? Eu não entendi como é que isso aqui, né, passou a se transformar só em x e isso aqui passou a se transformar em μ. Provavelmente, quando eu abrir essa expressão aqui, esses tetas iam cancelar e ia me sobrar x e μ. Eu suspeito que seja isso. Aí, como o professor comentou, a esperança é uma combinação linear entre a média das nossas observações
e a média da nossa a priori, ponderada, claro, por suas variâncias, né? Esse peso aqui relativo às suas variâncias. O professor pediu para a gente implementar um script que fizesse essa análise a priori e a posteriori e fazer o estudo dessa variância a priori, cada vez que ela aumenta, o que é que acontece com a distribuição posterior, né? Portanto, aqui é o script. Aqui temos toda a informação a priori. Digamos que a gente tem uma informação a priori de que a média seja 25 e o desvio padrão igual a 2. Portanto, a gente vai ter uma distribuição de probabilidade para a priori. A verossemelhança nos dados, obtivemos uma média 20 e desvio padrão 3. Portanto, aqui é a função de verossemelhança. E nossa posteriori é dada, a média é dada pelaquela combinação linear, como a gente viu na apresentação, e a variância é dada também por aquela expressão que a gente viu no Casella, e nossa posteriori vai ser essa, post. Quando a gente plota essas informações, aqui a gente vai ter preta, a nossa função posteriori, azul, a verossemelhança, e a priori, vermelha. Então, o que o professor pediu para a gente fazer o estudo é que, à medida que a gente aumenta a variância, a gente perde precisão. Portanto, a nossa posteriori vai se aproximando da verossemelhança, tá vendo? Até, ó, ficar uma sobreposta à outra. E no Casella, ele fala que à medida que você perde precisão na informação que você está passando a priori, o que nos sobra, a única informação mais rica que nos sobra é a informação dos dados. Portanto, a nossa posteriori tem maior peso com a informação do dado do que a priori, porque a priori tem uma baixa precisão de informação.